E aí, pessoal, a gente cai no ponto do desafio da escolha, né? Entre equity e crédito, e aqui não é simplesmente ou, porque muitas vezes é e, né? Então é uma dinâmica de e ou, né? E dado que hoje, felizmente, né, a gente tem, com essa evolução dos fundos de investimento imobiliário, a gente tem a possibilidade de acessar perfis e instrumentos diferentes, né? Como escolher, né? Se você quiser começar pela parte de Vamos equity lá. aqui, depois complemento. Tá? É, vou falar de equity aqui, mas até antes de começar, né, quer dizer, a discussão entre o quanto de equity versus o quanto de crédito, qual é o balanço, é, depende muito da volatilidade do setor, tá, pessoal? O que a gente vê muito no mercado são alavancagens excessivas. E quando o mercado está indo bem, ótimo, né? Mas quando o mercado vira, o mercado imobiliário ele é muito cíclico, né? Companhias que estão com um nível de alavancagem muito alto acabam sofrendo. Então, qual é o percentual da estrutura de capital de uma companhia deve estar em equity versus em crédito? Depende de alguns fatores, talvez um dos mais importantes é o quanto o mercado é volátil e cíclico. Mas dentro de equity, vou falar só de equity agora. Qual que é, né, o fator mais relevante? Todo mundo olha, o custo de capital. Mas é o único fator? Não, tá? A gente já viu que várias situações em que um incorporador ou desenvolvedor ele não escolheu a opção unicamente por qual é o capital mais barato. Então, escolheu com base em outros fatores também, né? Qual que é a estrutura de risco e alocação de perdas, a gente comentou um pouco lá atrás, né? No cenário do projeto ir bem, quanto ele ganha, no cenário onde o projeto não vai tão bem, o quanto ele ganha. É, questão de controle e governança também. Muitos desses fundos impõem uma disciplina de controle e governança que para muitos incorporadores tira essa flexibilidade de agilidade. Por outro lado, né, o que esses fundos permitem é você deixar de se preocupar com o capital. Então, você ganha flexibilidade, escalabilidade, velocidade de tomada de decisão. Você compra um terreno, você desenvolve, você faz e acontece com muito mais rapidez do que se você não tivesse o capital e tivesse que, para cada fase, para cada projeto, buscar fechar o pool de investidores e aí iniciar o desenvolvimento. Então, essa flexibilidade ela tem valor e tem que ser considerada, né? O último ponto ali, a imagem, relacionamento com o mercado também, né? Você está associado a uma instituição de grande porte, às vezes abre mercados diferentes, você é procurado por empresas que não te procurariam, você consegue acessar até crédito, né, de uma maneira mais é, fácil do que se você não fosse tão conhecido. Então, são aspectos que precisam ser todos ponderados na tomada de decisão, não só o custo de capital. Vou só fazer um comentário aqui. A gente tem mais 5 minutos, pessoal, só para a gente fechar durante o tempo. Se vocês puderem avançar, Perfeito, mais ou menos o time que a gente está imaginando. perfeito. Vai dar tempo. Então, olhando aqui para a abordagem de crédito, né, primeiro elemento, né, é a capacidade de acesso a crédito corporativo em condições razoáveis na formação do projeto, que é onde você ainda não consegue acessar o crédito calcado no projeto e você precisa ter capacidade de crédito, de acessar o crédito corporativo. Um segundo elemento que a gente traz aqui é o timing de fazer isso. Você pode acessar no primeiro momento, caso tenha capacidade de crédito corporativo, você pode acessar equity nesse primeiro momento e depois complementar com crédito, né? Ou você pode acessar num momento mais avançado, onde já não há necessidade desse suporte, desse acesso ao crédito corporativo. O projeto ele tem capacidade de trazer crédito per si. Um terceiro elemento é o custo de crédito vis-à-vis o custo do capital próprio, né? E aqui, assim, em conceito,
equity sempre vai ser mais caro do que crédito. Só que quando você traz equity, muitas vezes, enfim, como base, né, você traz também tomador de risco junto. Então você divide o risco. Como o Carlos comentou, tem algumas estruturas que não é bem assim, né? Mas no conceito original, você traz um funding mais caro, mas você traz também alguém para dividir o risco. No caso do crédito, não. Você está tomando o risco efetivamente e vai simplesmente pagar a remuneração mais principal ao credor. E, por fim, uma vez tratados os elementos anteriores, né, estrutura de garantia, né, e obrigações, aqui traduzido em covenants, para botar a operação de pé.